Eu vou ensinar para você, DS, 5 passos para você analisar dados que ninguém nunca te ensinou, mesmo nas pós-graduações, cursos que você já fez. Esses passos você pode aplicar hoje mesmo no seu trabalho porque eles funcionam para qualquer tipo de análise, de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de área. Fala, DS, meu nome é Meigran, eu sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um método de 5 passos para você analisar qualquer tipo de dado. Lembrando que o objetivo desse canal aqui é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal, deixa seu like para saber se você gosta desse tipo de conteúdo e se eu devo continuar trazendo mais sobre isso. Além disso, eu estou montando um grupo forte de pessoas que querem evoluir profissionalmente. Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo assim, entra para nossa comunidade. Lá a gente tem aulas, discussões sobre o mercado de trabalho, sobre novas profissões, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo e não perder nenhuma oportunidade. Depois que você ver esse vídeo, confere os links na descrição para você fazer parte. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha com dados, fazendo análise, gerando relatórios, como que eles fizeram os gráficos, provavelmente eles vão responder para você que eles só fizeram. Eles pegaram os dados, desenharam, colocaram aí no relatório e enviaram para o chefe. Profissionais que trabalham com dados geralmente não têm um método para começar uma análise, Eles analisam dados de maneira intuitiva. Isso não é um problema, tá? Claro que se a análise for simples. Conforme as análises vão ficando cada vez mais complexas, mais elaboradas, mais aprofundadas, você não consegue fazer de maneira natural mais esse relatório. E são essas análises que geram mais valor para a empresa. E fica muito difícil você fazer se não tiver um passo a passo. Portanto, você precisa ir para o próximo nível das análises. Sair dessa análise simples que você está fazendo e começar a fazer análises mais elaboradas seguindo esse passo a passo que eu vou ensinar aqui para você. Eu só fui promovido quando trabalhava como analista de BI porque eu passei a entregar análises mais complexas, mais elaboradas. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu fiz uma análise diagnóstica muito legal sobre os principais produtos dentro das regiões. Eu calculei os efeitos do produto, as características dos produtos que causavam mais impacto em determinadas regiões. E nessa análise que eu fiz, eu acabei descobrindo uma certa demanda por um produto que a empresa tinha, mas que não estava sendo explorado nessa região. Essa análise ela ficou tão boa que chegou nos ouvidos da liderança da empresa. Então, o COO, que era o diretor de operações, o diretor de produto, eles vieram falar comigo para eu explicar mais detalhes sobre aquela análise. Meu nome ficou conhecido na empresa, porque eu fiz uma análise muito legal. E 3, 4 semanas depois, o resultado da minha análise tinha sido implementado na empresa e já estava gerando resultado. Então, foi uma simples análise que eu fiz de maneira mais elaborada, mais profunda, que gerou um insight. E esse insight foi implementado e trouxe resultado para a empresa. Então, é isso que eu quero que você aprenda a fazer, que você gere resultado para a empresa. E para isso, você precisa de um método. Você precisa de um passo a passo para começar uma análise. É isso que eu vou explicar para você agora. Para explicar esse passo a passo, eu vou pegar aqui um papel virtual para ficar mais fácil o seu entendimento. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma análise de dados é identificar o conceito de fato-dimensão na sua análise. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro passo é identificar. Então, eu vou colocar aqui, ó, identificar o fato e a dimensão. O que é fato-dimensão, Meigran? Fato-dimensão é um conceito proposto por um professor chamado Ralph Kimball. Ele propôs esse conceito para fazer organização de dados. E o que esse conceito significa? Ele diz que você tem um objetivo de análise, que ele chama de fato. Esse fato ele vem de múltiplas formas e de várias maneiras que você vai encontrar. Mas esse fato, na verdade, é o objetivo da tua análise. Então, um fato, ele pode ser pode ser uma venda. Então, uma venda aconteceu um fato de venda. Pode ser também, por exemplo, uma devolução de produto. Então, o produto foi devolvido. Pode ser um ato de compra. Você foi lá e comprou material para a empresa, Você trabalha com compras, por exemplo. Pode ser uma avaliação, vou colocar aqui uma avaliação de um usuário, por exemplo, sobre um serviço, sobre um produto. Isso é um fato, é algo que aconteceu e que você tem um interesse em estudar isso, tá? Isso a gente chama de fato. Geralmente é uma coluna ou vem dentro de uma tabela. Só que esse fato ele só pode ser descrito com suas dimensões. Então você vai encontrar outras colunas na mesma tabela, ou às vezes colunas são separadas, que elas caracterizam esse fato. Por exemplo, existem algumas colunas que caracterizam esse fato no tempo. Então, se você vai encontrar dia, você vai encontrar mês, por exemplo, e essas duas colunas, elas identificam a dimensão de tempo. Então, a dimensão tempo. Você pode encontrar outras colunas também, dentro dessa sua planilha que você vai analisar, que elas caracterizam o fato por uma dimensão de produto.
Então, você vai olhar as colunas ali, você vai ter categoria, você vai ter cor, por exemplo, são as dimensões de produto. Você pode ter também dimensões de localização, onde você vai ter cidade, você vai ter estado e outras colunas que indicam localização. Então, todo o conjunto de dados, ele é descrito por um fato de interesse, que é aquilo que você quer analisar, aquilo que você tem interesse em descrever, em diagnosticar, caracterizado pelas suas dimensões. Então, cada dimensão dessa dá uma característica para o fato. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise de vendas por dia. Eu posso fazer uma análise de devolução de produtos por tipo de categoria. Eu posso fazer uma análise de compra por cidade. Eu posso fazer uma avaliação por mês, por categoria, por estado. Então, eu posso combinar cada das dimensões com o meu fato de interesse para conseguir descrever esse meu conjunto de dados, ou fazer essa análise. Em outras palavras, você vai receber uma planilha de dados dessa forma aqui, e a primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar o fato e as dimensões. Por exemplo, aqui eu tenho uma coluna chamada Trip ID, que é o identificador único da viagem. Isso aqui é um fato para mim, porque eu posso contar quantas viagens foram feitas. Depois eu tenho colunas como duração, start e end time, ou seja, a duração daquela viagem e quando ela começou e quando ela terminou. Isso aqui são dimensões de tempo, então quando isso aconteceu. Depois eu tenho start station, start lat, long, end station, end lat, long. Isso aqui são dimensões de localização. Então eu consigo contar uma viagem por estação ou por uma localização que está definido aqui pelo lat long. Depois eu tenho o bike ID, duração do plano, trip route category, o type pass holder e o bike type. São dimensões de produto, são inerentes ao produto utilizado. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você recebe uma planilha assim, é você identificar quais são as dimensões e quais são o fato que você quer analisar. Então, depois que você identifica esse fato, essa dimensão, fica muito claro o que você vai analisar e quais dimensões você vai perseguir. Então, a segunda coisa que você tem que fazer depois que você define o fato e a dimensão é você definir o tipo de análise. Como assim, Megan, o tipo de análise? Bom, que tipo de análise você vai fazer? Nós temos basicamente dentro da análise de dados 4 tipos de análise, tá? Nós temos, deixa eu me posicionar aqui. Nós temos a análise descritiva, onde o objetivo principal é descrever um fato. Então, eu tenho descritiva, cujo objetivo principal é descrever um fato. Eu tenho também a análise diagnóstica, que tem o principal objetivo como sendo você encontrar as influências que fizeram o fato modificar. Então, quando o fato é uma venda, ou uma devolução, ou uma compra, você quer saber quais são as influências para esse fato ter aumentado, ter diminuído, ter estagnado. Então, a análise diagnóstica, o principal objetivo é você encontrar as influências que fizeram esse fato modificar. Você tem também a análise preditiva, cujo principal objetivo é você prever o fato. Então, é você antecipar valores futuros de que o fato pode se tornar. Então, se eu estou fazendo uma análise de vendas, esse é o meu fato, quanto que essas vendas vão acontecer daqui 6 meses? Qual será o valor, a quantidade das vendas daqui 3 meses, daqui 1 semana, por exemplo? Então, eu estou adiantando o fato, né? Prevendo esse fato. E, por último, nós temos a análise prescritiva, que é basicamente como que as dimensões elas influenciam no fato. Então, se eu mudar, por exemplo, o quanto de influência tem o dia de venda, quanto que influência tem a categoria de venda, quanto de influência que tem na venda o mês que ele vai ser vendido. Então, eu quero saber basicamente aqui quais são as influências e quanto que eu posso aumentar essas influências e ter como resultado o impacto no meu fato. No diagnóstico, eu estou tentando encontrar as influências. Então, se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Na prescritiva, eu tento quantificar essa influência. Então, se eu aumentar 10%, por exemplo, o preço, quanto que vai à venda? Se eu diminuir 5% o número de entregas, quanto que diminui a venda? Então, eu tento quantificar essa influência. Tá? Você vai definir o tipo de análise baseado no teu objetivo.
Você tem o fato que você quer analisar e agora você tem o que você quer fazer com esse fato. Você quer descrever ele? Você quer diagnosticar ele? Você quer prever ele? Ou você quer prescrever o que precisa ser feito para que esse fato modifique? O terceiro passo que você precisa fazer para fazer uma análise de dados é definir aqui as ferramentas. Na verdade, antes disso, é fazer uma combinação do fato-dimensão. Combinação, fato, dimensão. Como assim, Meigron? Se você já identificou qual é o fato e a dimensão e você já definiu qual tipo de tarefa você vai fazer, agora você vai combinar as duas coisas. Então, por exemplo, definir que eu vou fazer uma análise descritiva. Eu vou descrever o meu fato. Então, eu venho aqui, olha, meu fato aqui, digamos, seja venda. Então, eu quero saber a quantidade de vendas e eu vou colocar uma dimensão aqui. Quantidade de vendas por mês. Eu quero saber a quantidade de vendas por tipo de produto. Então, vou colocar aqui por categoria, categoria de produto. Aí eu quero fazer uma quantidade de vendas por mês e por estado, por exemplo. Então, eu vou colocar a combinação do fato e das dimensões que eu tenho para conseguir fazer as minhas análises. Cada uma dessas combinações aqui vai resultar num tipo de gráfico, vai resultar num tipo de análise. Portanto, o passo 4 é basicamente você definir as ferramentas gráficas. Então, como que você vai representar cada uma dessas combinações? Você vai representar identificando que tipo de mensagem você quer passar. Por exemplo, vou vir aqui e vou fazer uma cópia dessas três combinações aqui. Vou duplicar e vou colocar aqui. Depois eu vou selecionar as duas aqui para eu fazer uma separação e conseguir deixar um espaço maior para poder explicar isso para você. Então, eu venho aqui, seleciono isso aqui, coloco para cá. Opa, peguei um pedaço do G ali, vou definir aqui e vou descer para cá. Legal. Eu quero que a quantidade de vendas por mês passe uma mensagem de crescimento. Eu quero que a pessoa ela olhe o meu gráfico e ele entenda que aquilo está crescendo, está diminuindo, que o fato venda está crescendo, está diminuindo. Para eu mostrar uma ideia de crescimento, eu vou usar um gráfico de linhas. Então, eu vou usar as linhas para mostrar crescimento. Quantidade por categoria de produto, eu quero fazer uma comparação. Eu quero mostrar qual categoria está vendendo mais do que a outra. Então, essa comparação do fato vendas, ela vai ser feita através do gráfico de barras. Gráfico de barras. Aqui, quantidade de vendas por mês, eu quero mostrar uma ideia de intensidade. Então, eu quero mostrar para a pessoa qual é a localização que está vendendo mais por mês. E aí eu quero fazer uma intensidade. Conforme os meses vão passando, eu vou pintando essas frequências, essas intensidades de cores diferentes. Então, aqui eu vou fazer um gráfico de mapa de calor. Mapa de calor. Então, esse é o quarto passo. Definir a ferramenta gráfica baseada no tipo de mensagem que eu quero passar. E aí, o quinto e último passo é você fazer a combinação ou a definição do painel. Então, você vai definir o painel. Você vai fazer um sketch ou um rascunho de como vai ficar o painel final que você vai entregar para o seu cliente ou para o seu gestor. Esse painel ele vai seguir uma metodologia macro-micro, onde os gráficos de cima eles têm que apresentar uma visão mais macro. Conforme a pessoa ela vai descendo, ela vai entrando nos detalhes. E o detalhe ele é dado pela combinação do fato com as dimensões. Quando nós lemos, né, quando a gente lê, aqui no Ocidente pelo menos, a gente lê no sentido do Z, assim, né? Então, eu vou posicionar aqui em cima gráficos que precisam ser vistos primeiro, depois aqui embaixo gráficos que precisam ser vistos depois. A parte de cima, ela vai conter gráficos mais gerais. A parte de baixo, ela vai conter mais os detalhes. Então, quando eu olho nas minhas definições aqui, quantidade de vendas por mês é algo mais geral. Então, como eu vou fazer um gráfico de linha, ele fica mais bem representado se eu fizer ele inteiro no painel. Então, aqui eu vou ter um gráfico de linha. Depois que a pessoa olhou, então, ele viu aquele crescimento, agora eu vou começar a comparar
a categoria. Então, eu vou fazer um gráfico aqui embaixo, que vai ser o detalhamento. Bom, se aqui eu estou vendo o crescimento, eu quero ver quais são os elementos que contribuem para esse crescimento. Então, eu vou fazer aqui o gráfico de barras, que é o gráfico de produto, que é o detalhamento do crescimento por produto. Então, aqui eu estou mostrando o produto. Depois eu quero ver em qual região esses produtos estão acontecendo. Então, eu vou fazer aqui um outro gráfico e eu vou colocar aqui um gráfico de calor. Um gráfico mapa de calor. Aqui eu vou colocar qual é a intensidade das vendas naquela região. E como eu quero esse mapa de calor por mês, eu vou colocar um filtro aqui que a pessoa pode escolher o mês. Então, a pessoa escolhe o mês aqui e esse gráfico ele vai modificando à medida que essa pessoa escolhe o mês. Então, é assim que você faz uma preparação para uma análise. E aí, somente aqui, nesse passo, é que você coleta os dados, é que você vai atrás, é que você começa a entender, começa a analisar, começa a fazer código, começa a fazer análise. Você nunca deve começar uma análise se você não fizer um plano antes. Porque se você não tiver um plano, tiver um mapa, você não vai conseguir se localizar. E no dia a dia da área, na correria, nas reuniões, você vai se perder. Você vai esquecer do tipo de mensagem que você quer passar, do resultado que você quer gerar. E aí você sempre vai fazer análises muito simples, muito rasas. E vai se manter estagnado. Porque enquanto você não evoluir o teu nível de análise, você também não vai evoluir profissionalmente. Esse aqui é o método que eu aplico nos projetos que a gente está fazendo dentro da comunidade. Se você quiser acompanhar o desenvolvimento dessa solução aqui aplicada, é só fazer parte da comunidade, gratuitamente, tá? Os links estão na descrição desse vídeo aqui.